Isso é cultura, o resto é balela. Foque nesses 3 pilares que eu passei pra vocês sobre cultura, que a sua empresa vai decolar. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês, respondendo algumas perguntas que vocês enviaram lá na caixinha de perguntas que eu postei no Instagram, fechou? Então segue o fio aí, tamo junto. Como ter meus clientes por mais tempo na minha base? Boa pergunta. Essa é a dor de, vou falar 100%, mas 99% das agências, né? Das empresas em questão, tem cliente. O cliente ele procura dado e experiência. Se você não consegue entregar tanto resultado, você tem que ser exímio em experiência. Experiência não é difícil de você entregar. O resultado depende muito do cliente também. É mesmo quando você vai em um nutricionista, por exemplo. Se eu for um nutricionista, fizer o trabalho dele 100%, um exímio trabalho, e eu não seguir a dieta que ele me passou, eu não vou ter resultado. Então, você concorda que o resultado também depende do cliente, e é por isso que o seu produto não pode depender tanto da execução do cliente. Tem que ser você. E você tem que botar em consideração também quanto isso vai aumentar na sua folha. E quanto mais você abraça o seu cliente, mais a sua folha cresce. Mais infla a sua folha, porque você tem que fazer mais coisas. Mas foque bastante na experiência do seu cliente, como ele se sente sendo atendido por você. E obviamente resultado, né? Seu serviço tem que ser um serviço com entregável bom. E resultado. Como vocês perceberam a importância da cultura do negócio? Desde o começo, tava até explicando aqui pra galera, quando eu e o Guga fundamos a Alpha, sempre teve o senso de hard work, sangue no olho, cobrança, um ficava cobrando o outro, competindo pra ver quem tinha mais resultado, então isso sempre veio da gente, por isso que eu acredito que a Alpha tem uma cultura foda hoje, porque vem dos donos, né, e a cultura tem que vir de você. Se você tá exigindo uma cultura, um comportamento da sua equipe que você não exerce, esquece, irmão, não vai acontecer. E cultura não é sobre valores, tá? Muita gente pensa que, porra, escrever os valores na empresa, não, porra nenhuma. Cultura é sobre comportamento, o que a sua equipe faz no dia a dia, postura, como eles reagem sobre os erros e processos, o que eles têm que seguir no dia a dia. Cultura é o que acontece quando ninguém tá olhando. Isso é cultura. O resto é balela, tá? Essa parada de valores e tudo mais é muito superficial. Foque nesses 3 pilares que eu passei pra vocês sobre cultura, que a sua empresa vai decolar. O que te fez um CEO de verdade? Te moldou desde o início? Cara, que pergunta boa, mano. Primeiro, o que me fez um CEO de verdade? Crescer a empresa. Porque antigamente eu não era CEO, eu fazia papel de gestor de tráfego, financeiro, account, fazia tudo. Então era um CEO, era um faz tudo, né? Hoje eu exerço a função bem de CEO by the book mesmo, que é liderar os executivos, formar planos, direcionar a CIA. E o que me transformou num bom CEO... Cara, eu imagino que a pressão que a vida sempre exerceu em mim, me trouxe essa mentalidade de progresso. Eu sou fissurado em progresso. Se de um mês pro outro eu não enxergar nenhum tipo de progresso, nem que seja um processo ou outro ali de otimização, eu fico louco. Os meus executivos sofrem, que eu coloco muita pressão. Isso é desde quando eu treinava pro futebol. Eu era jogador antigamente, então eu sempre treinava mais que todo mundo, porra, acabava o físico, que era um treino fodido. Eu ia sozinho pra caixa de areia correr, fazer suicídio, pra quem conhece aí, sabendo do que eu tô falando, mas imagino que pressão é a chave que me trouxe até aqui, pra ser esse cara ideal pra liderar essa companhia aqui. Como fazer os times estarem o mais engajados possível com a cultura, principalmente os novatos? Boa, essa também é legal. Antes de tudo, você não pode forçar ninguém a trabalhar pra você. Por exemplo, você que tá assistindo aí possivelmente quer ser rico, ter uma empresa foda, proporcionar pras pessoas que você gosta, proporcionar bens, experiências pras pessoas que você admira e gosta e ama. Você deve deixar claro na sua empresa que quem trabalha contigo, quem trabalha embaixo de você, ou até lado a lado, também tem essa oportunidade. Seja com partnership, com PDI, com plano de... Enfim, tem que deixar muito claro que quem trabalha contigo tem a oportunidade de transformar a vida dela, dessa pessoa. E a gente deixa isso bem claro aqui na Alpha. A galera compra a cultura porque enxergam essa oportunidade. Eu prego bastante de que é meu objetivo ser a luz no fim do túnel da minha tropa aqui na Alpha. E realmente é, porque porra, já conquistei o carro dos sonhos que eu queria quando era moleque, já consegui experiência pra minha família, enfim. Então, bens materiais já não me apega tanto. Já comprei um relógio, mas enfim. Agora eu preciso proporcionar ser essa luz no fim do túnel pras pessoas. E isso deixa a cultura da Alpha mais foda ainda. Então, estruture um partnership e um PDI pra cada pessoa da sua empresa, da sua assessoria, que funciona bastante. No começo é muito na lábia, né? O cara falou que aí é pra quem tá no início, realmente é um pouco confuso, porque é só o que você fala, então a galera tem que acreditar em você, então você tem que ser um líder foda pra eles acreditarem em você. Mas depois que você concretiza os primeiros sócios através do partnership, fica fácil. Por exemplo, aqui eu já subi, nós somos 5 sócios hoje, são 6. Nós somos 6 sócios hoje, então fica fácil, sacou? Porque eu não preciso falar muita coisa não, já tá impregnado aqui na nossa cultura. É isso. Começando do zero, já temos um time comercial. O que você faria para chegar aí? Aonde a gente chegou? Ixi. Cara, pra chegar onde a gente chegou,
1 milhão de coisas deram certo ao mesmo tempo, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, é uma cascata infinita de possibilidades. Por exemplo, se fosse pra gente criar uma nova alfa do zero hoje, com todo o nosso conhecimento, que a gente tem um conhecimento foda, possivelmente a gente não ia atingir o que a gente atingiu hoje, pô, porque é muita coisa. E como a sua pergunta foi muito ampla, 1 milhão de coisas que a gente fez, irmão. O que eu posso te dar de insight valioso, invista o máximo possível. Então, beleza, você deve olhar para sua última linha na DRE, sua geração líquida, e o quanto que você consegue reinvestir dessa geração líquida. E aí entra em outros 1000 fatores, beleza, reinveste o máximo possível da sua última linha da DRE de um mês pro outro. Agora, vai depender da sua capacidade de transformar isso em ROI. Investiu 10 mil, esses 10 mil tem que virar quanto? Você conseguiu transformar em 30? Agora, no próximo mês, você tem que ter um ROI, um ROAS, acima de 3.0. Busca um 3.5, um 4.0, um 6, um 7. Então, sempre na frente é investir. Investe o máximo possível e depois busca melhorar a eficiência desse retorno sobre o seu investimento. Pensa, você como líder, sua função é realocar recursos, tá? Esse é o grande insight que eu consigo dar pela sua pergunta ampla. Alfa sem network e são conhecimento. Qual o plano lá a seguir? Caralho. O mais valioso da pergunta eu já tenho, que é o conhecimento, né? Foi o que eu disse na pergunta passada, mano. Já dei uma introdução na pergunta passada, porque eu falei que com o nosso conhecimento a gente poderia conquistar muita coisa. Talvez não algo parecido com o que é hoje, porque inúmeras coisas colaboraram pra gente atingir esse ponto específico, mas com o nosso conhecimento, irmão, a gente iria conseguir investir o máximo possível, porque eu ia saber que funciona. Eu ia continuar sendo um exímio vendedor. Lá no começo eu era o closer, então eu vendia muito. Também o Guguinha vende pra caralho, ele é um animal de vendas, então os dois fundadores aí têm a hard skill e soft skill de vendas, né? Gestão de pessoas, hoje, sei gerenciar processos e pessoas muito bem, organizar o organograma, a agenda de cada executivo, a agenda de cada operador tem que estar muito bem claro e visível. Objetivos de cada um, o que eles têm que fazer em determinado período para alcançar o resultado da companhia. E é isso, de forma macro, que eu posso ajudar vocês, é isso. Porque como a pergunta é ampla, eu só consigo dar resposta ampla, tá, rapaziada? Se quiserem alguma coisa mais específica, manda pergunta específica. É isso. Ó, o Álvaro.Gabriel perguntou aqui: quanto de salário acredita que faça sentido versus a receita? Vamos lá, irmão. Você não deve definir o salário como você é dono. Porra, eu quero ganhar tanto. Não, você vai olhar para as funções que você exerce na empresa e você deve ser o cara mais barato no mercado para aquela função. Então, por exemplo, eu, como CEO da Alfa, preciso ser o cara mais barato do mercado para essa função. Eu vou pegar, por exemplo, vamos supor que você é um diretor, um gerente comercial aqui. Ganha 10 mil por mês. Você é fundador da empresa. Você exerce essa função. Se você rodar a bolsinha ali na, sei lá, na Faria Lima, São Paulo ali, vaga de gerente operacional, gerente comercial por 10 mil. Você vai achar um cara melhor que você? Esse é o questionamento que você deve fazer, sacou? Então você sempre deve ser o cara mais barato do mercado para exercer essa função, você como fundador, tá? Porque você não deve sangrar o caixa da empresa. Não é o ideal fazer isso. E aí, isso é salário, tá? Prolabore, FITs. Distribuição de lucro, a gente entra em outro critério aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma legal. O Paulo Amorim perguntou aqui, na verdade ele mandou alguns dados e perguntou depois, né? Ele falou que tá com CAC de R$1.000, com ticket médio no MRR de 2.000, churn em 25%, alerta vermelho, e conversão de 15%. Vamos lá, irmão. A sua relação de CAC para ticket médio tá boa. Nesse cenário aqui, olhando só para CAC e ticket médio, você deve socar dinheiro em ads. Nesse cenário aqui, tá excelente, porque você não só se paga no primeiro mês, como você já lucrou no primeiro mês, tá? Então pode socar dinheiro nisso aí e ir buscando sempre o máximo de ROAS possível, tá? Como eu já expliquei na resposta para trás aí. O seu churn tá em 25%, muito alto. Churn de 25% é muito alto, pai. Tenta jogar abaixo dos 10% aí de churn, que dá para escalar de uma forma mais saudável. E você falou que uma taxa de conversão de 15% dentro da sua operação. Essa taxa de conversão é o quê? De call para fechamento? Se for de call para fechamento, tá ruim. Tentar beirar os 30% disso, tá? Por exemplo, fazer 100 reuniões, fechar 30 contratos, entendeu? Essa deve ser mais ou menos a tua meta, assim. E o que eu posso, onde eu ajustaria, é justamente isso. Verificar o teu entregável, a experiência do cliente, porque seu churn está muito alto, 25% de churn não é legal numa operação para escalar, não tá saudável para você. E uma taxa de conversão de 15%, ou botando como base aqui call e fechamento, tá? Você não especificou o que é, mas eu acho que é. Se for uma taxa de conversão de call para fechamento de 15%, tá ruim, tá bem abaixo. Tentar buscar os 30 ali, talvez você não consiga, é normal, fica ali nos 25, 22, 27. Mas passou de 30 também, porra, tá excelente. Às vezes falta volume, se passar de 30. Mas é isso, irmão. Verificar o
Bater o entregável, a experiência do cliente, porque o churn tá alto, e treinar melhor os seus vendedores, porque a taxa de conversão tá baixa. E bota pra foguetar o investimento aí, que se vocês gerenciar bem o teu LTV no MRR, a operação vai ficar saudável. E rapaziada, se vocês se sentiram um pouco perdidos nessas perguntas, respostas, nesse link que tá abaixo aqui, ó, algum lugar do vídeo ou na descrição, a gente tem nosso braço educacional chamado Blood, a Blood Educação, tá? Que vai transbordar esse conhecimento que a gente tem na Alpha para vocês conseguirem aplicar na operação de vocês, tá? Então lá também a gente consegue ser mais específico nas dores de vocês, não são respostas genéricas. Então, se você tem interesse em aprender com quem faz de verdade, link tá aí embaixo, fechou? Tamo junto.